angústia, dúvida, descrença, esperança, volta e meia, querendo ou não, nos deparamos com esse assunto nos mais variados lugares e situações. Há muitas especulações e teorias. Uns creem que quem morre volta à Terra após um determinado período de tempo, em outro corpo, que forem necessárias para se aperfeiçoar e evoluir espiritualmente. Já outras pessoas, outro grupo, creem que nós só passamos por aqui uma única vez e temos a missão de cumprir um determinado período de tempo. Cada um, de sua forma, ambos os grupos creem que depois da morte o nosso trabalho continua. Dois principais grupos de judeus no tempo de Jesus também tinham suas divergências em relação a esse assunto, né, de morrer, voltar, ressuscitar, não ressuscitar. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, mas os saduceus não acreditavam. E ambos os grupos tinham algo em comum: queriam puxar o tapete de Jesus de alguma forma. Isso aí eles concordavam. Certa vez, um grupo de saduceus, aquele pessoal que não acreditava na ressurreição, chegou a Jesus e contou para ele uma história assim, muito surreal, né? Isso aí que eles contaram para Jesus, tentando deixar Jesus sem saída. E realmente, assim, que história louca que eles inventaram, né? Vamos lá. Na história fictícia, porém maldosa, que eles contaram, um homem tinha 6 irmãos. E ele era o filho mais velho, o irmão mais velho. Aí ele se casou com uma mulher e morreu antes que ele tivesse filho. Segundo a lei judaica, quando isso acontecia, camarada morreu e não tinha filho, um parente próximo, de preferência um irmão do falecido, deveria casar-se com a cunhada e gerar filhos. O primogênito, ou seja, o filho mais velho, não o primeiro filho desse casal, seria considerado filho do falecido. Coisa lá também, tá? Deles lá antigamente, né? Foi por isso, aí agora vamos abrir um parênteses histórico, vamos falar de uma outra pessoa. Foi por isso que Onã, um camarada na igreja chamado Onã, vocês de repente não lembram dele pelo nome, mas vão lembrar pela história. Ele não deixava que a viúva do seu irmão, o nome do irmão dele era ele não deixava que essa mulher engravidasse, porque o irmão dele morreu, né? E aí ele se casou com a viúva. Mas ele não deixava ela engravidar. Por quê? Porque ele era egoísta, ele não queria saber dessa lei, né? Segundo a doutrina dele, nós podemos considerar esse ato dele um egoísmo, porque ele queria seguir a lei, mas ele não queria fazer um filho e dar o nome do outro, né? Do irmão dele, tá? E aí, então, por falar em Onã, por isso que eu abri esse parênteses também, porque ele tem a ver com essa história, né? De casar com uma viúva para deixar o filho no nome do irmão falecido. Por falar nele, as pessoas têm uma visão distorcida de falar, o pecado de Onã. Ele inventa um monte de elucubrações, histórias, de maluquice e por aí vai. Tá? Sobre o pecado de Onã. Por quê? O pecado de Onã não era o ato sexual
deixou sem graça e sem mais argumentos, pois o feitiço virou contra o feiticeiro, como civilizado. Nesse texto, Jesus nos dá uma ideia de como será a nossa vida no plano espiritual, que nós chamamos de céu na igreja, né? Lá não haverá mais as instituições terrenas da forma como nós conhecemos, que muitas vezes até nos oprimem, nos separam, nos angustiam. No mundo espiritual, todos seremos irmãos e irmãs e cumpriremos nossos trabalhos sem apelo ou interferências. Seremos como anjos, Jesus fala nesse texto, né? Não mais haverá a morte, seremos filhos e filhas de Deus. É interessante que, comumente, quando alguém morre, dizemos que a pessoa foi descansar, né? A gente fala assim, fulano descansou, ela foi descansar. Essa expressão pode nos fazer pensar que lá na outra, nós seremos um bando de gente à toa, sem fazer nada, por toda a eternidade, né? Descansar, nunca mais vai parar de descansar. Mas não é bem isso que Jesus nos sugere quando ele diz que ele e Deus trabalhavam, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho até agora. João 5,17. Pois bem, se Deus e Jesus trabalham sem parar, por que então que nós ficaríamos sem fazer nada por toda a eternidade? Só pedindo nada, falando abobrinha, nada disso. Na verdade, quem morre descansa sim. Ué, mas você acabou de dizer que não descansa, não é descansa. Descansa das ocupações da vida da terra. Pois lá, nesse outro plano para onde iremos, as nossas preocupações serão outras. As nossas ocupações também serão outras. Quais? Não sabemos exatamente, né? Porque, né? A gente está aqui, a gente estava do outro lado. Mas nós temos uma pista no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Quando um grupo se apresenta diante de Deus, levando as orações do povo em forma de incenso. Está escrito lá em Apocalipse 5, 8. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Portanto, isso nos mostra que há um grupo no céu que intercede por nós. Então, tem um trabalho da coluna que ele faz a oração, ele recolher as nossas orações e levar diante de Deus. Olha que bonito, né? Que trabalho bacana é esse. Particularmente, eu acredito que os trabalhos por lá sejam muitos, tá? Ele deve ter muita coisa lá para fazer. E que teremos muitas ocupações de acordo com as nossas afinidades e nossas aptidões. É o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta. Hoje estamos relembrando a memória de todos aqueles nossos entes queridos que agora se encontram com Deus. A saudade teima em bater em nosso peito, as lágrimas podem até cair dos nossos olhos, mas que nós tenhamos a certeza em nosso coração de que eles estão agora em uma vida diferente, cumprindo novas tarefas, crescendo espiritualmente, alguns intercedendo por nós, outros louvando a Deus com a certa face, todos louvando a Deus, mas alguns na frente, né? Um dia, todos iremos nos reencontrar, mas enquanto esse dia não chega, que vivamos da melhor maneira possível aqui na Terra, seguindo os bons exemplos que eles nos deixaram, aprendendo com os seus erros, fazendo o bem a todas as pessoas, perseverando e cuidando da criação, preservando e cuidando da criação e amando a Deus acima de tudo em nossa vida. Lembrando as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. Amém.